Bom dia a todos. Hoje para nós é um dia muito especial, mas muito especial mesmo. Sexta-feira da Paixão na tradição cristã é um momento em que a igreja consegue reunir dois sentimentos: profunda contrição e ao mesmo tempo efusiva alegria. A cruz de Jesus Cristo não foi sua derrota, a cruz de Cristo é a sua glória. Ele nasceu para cumprir esse propósito redentivo. E, ao mesmo tempo, ele triunfou sobre principados e potestades, derrotando-os na cruz. Mas, percebam, aquela cruz era sua, era minha, era nossa. E ele escolheu morrer em nosso lugar. O Deus eterno, autoexistente, decidiu vir a este mundo e morrer naquela cruz. Sexta-feira, 9 da manhã, ele foi crucificado. Não sei onde você estava hoje às 9 da manhã, mas é sempre bom lembrar essas referências significativas. 9 da manhã, o Deus encarnado foi crucificado na cruz. Ao meio-dia, houve trevas. Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele foi crucificado, houve trevas ao meio-dia. E exatamente às 15 horas, ele morreu. Foi tão impactante que, quando foram informados sobre a morte de Jesus, Pilatos mandou verificar se estava realmente morto, porque a crucificação poderia demorar até 9 dias. A crucificação de Jesus Cristo foi no intervalo de 6 horas. Ele não morreu por conta dos ferimentos ou de todo o tratamento perverso que foi imputado a ele, do ponto de vista físico, mas porque ele carregou sobre si as nossas iniquidades. A culpa, ela é o inferno de uma alma viva. Toda pessoa culpada tem a sua consciência inflamada. Agora, tente imaginar por um momento ele carregar sobre si os nossos pecados, o pecado do seu povo. Então, Cristo, ele sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus. Então, celebrar esse dia deve trazer ao nosso coração contrição. Ele morreu por nossos pecados, aquela cruz era nossa. E ao mesmo tempo, reverente alegria, porque de fato foi por meio da morte de Cristo que nós fomos reconciliados, recebemos nova vida e estamos aqui para celebrar a vitória de Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez orar, dando graças a Deus por Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, que esse tempo seja um tempo de instrução, de encorajamento, que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Senhor, nosso coração se rende a Ti em profunda gratidão pela obra de Jesus Cristo naquela cruz. Reconhecemos publicamente que a nossa mente é limitada para entender o quadro completo, um plano perfeito, cheio de sabedoria, de compaixão. Na cruz de Jesus, a justiça e a graça se beijam. Obrigado porque não há mais culpa nem condenação para os que estão em Cristo. Te louvamos por esse santo ajuntamento, quando irmãos e irmãs se reúnem para trazer a memória a Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Enche o nosso coração de santo temor, que as nossas afeições aumentem por Jesus, de modo que todos os dias da nossa vida vivamos para a glória daquele que nos amou e por nós quis morrer. Rogamos que o Teu Santo Espírito, que é mestre e guia da igreja, ilumine nossas mentes e corações para compreender a Sua palavra, que nós possamos ter um coração fértil, onde a Sua palavra possa florescer, dar frutos para o Teu louvor. Oramos em nome de Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Quero encorajá-los a abrir a Bíblia em Atos. Capítulo 2, leremos os versos 22 a 41. Eu pensei, nesse primeiro encontro, ter uma visão ampla do quadro da obra de Cristo a partir do sermão de Pedro. Nós vamos pensar sobre o primeiro sermão depois da Páscoa. Então o apóstolo Pedro está se dirigindo a uma audiência judaica
ele está fazendo uma defesa da obra de Cristo. E é um texto que lança luz sobre preciosas verdades da nossa fé. Atos capítulo 2, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós bem sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E seja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Estou convencido de que uma das grandes necessidades da igreja contemporânea é, essencialmente, redimir palavras-chave e expressões teológicas. Como eu disse a vocês ontem, de passagem, nós vivemos um tempo em que as palavras foram esvaziadas do seu conteúdo. Um dos grandes missionários e apologetas do século passado, Francis Schaeffer, que trabalhou na Europa após-guerra, ele falou lá atrás, década de 70, desse fenômeno. Então, boa parte das pessoas, sobretudo em países que tiveram alguma influência do cristianismo, elas estão familiarizadas com a linguagem cristã. Natal, Páscoa, Jesus, cruz. Mas boa parte delas tem um entendimento caricato, superficial, distorcido e até blasfemo acerca dessas verdades tão preciosas. De modo que um exercício muito importante, não apenas para nós mesmos, mas para as futuras gerações, para gerações subsequentes, é redimir essas palavras. Quando nós vamos para a língua inglesa, por exemplo, gospel. Você usar essa palavra hoje no mundo evangélico brasileiro, o que significa gospel? No entanto, a palavra evangelho é a palavra doce. É a palavra mais preciosa, porque evangelho é Cristo, crucificado e ressurreto. Evangelho é graça. Evangelho é a manifestação suprema do amor de Deus por pecadores. Nós somos amados apesar de nós. Então, nós precisamos fazer esse exercício. E essa passagem vai nos ajudar a ter um quadro mais amplo da história da redenção, contado em primeira mão pelo apóstolo Pedro, judeu, discípulo de Jesus,
que teve os seus percalços, suas fraquezas, mas que foi discipulado e que, depois da ressurreição de Jesus, recebeu o Espírito Santo e agora prega pela primeira vez sobre os eventos, crucificação e ressurreição. E Pedro pinta para nós um mosaico, um quadro belíssimo sobre essa obra. Qual é o contexto? Jesus prometeu enviar o seu Espírito e, de fato, no período do Pentecoste, 40 dias depois de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo foi derramado e foi um fenômeno singular, irrepetível. E muitas pessoas ali estavam, vindas de variadas regiões do Império Romano, e ao perceberem aquele fenômeno das línguas, eles ouviam no seu próprio idioma, alguns sugeriram que possivelmente estavam embriagados. E Pedro então se levanta e diz, olha, não faz sentido essa leitura. Olha o horário, eles não estão embriagados. Esse fenômeno que está a acontecer aqui é fundamentalmente o que disse o profeta Joel, que nos últimos tempos, e aí ele começa a discorrer sobre a profecia de Joel, e rapidamente ele, de forma conscienciosa, ele deixa o fenômeno das línguas, da interpretação, daquele fenômeno todo, ele vai para o que é central, ele chama para Jesus Cristo. Tanto é que a primeira palavra do sermão de Pedro é Jesus o Nazareno. Ele é o centro, ele é tudo. Quem entendeu a Jesus, quem entendeu a cruz, entendeu o quadro completo. A gente não pode ficar na periferia, embora haja algumas coisas ali que tenham seu valor, mas o centro é Jesus Cristo. E a partir dessa mensagem de Pedro, dessa pregação, repito, a primeira pregação depois da Páscoa, eu queria pensar com os irmãos sobre algumas verdades basilares para a nossa fé, com conexão total com a Páscoa. A primeira coisa a destacar nos versos 22 a 24 são os eventos do Evangelho, os acontecimentos que deram origem ao Evangelho. Pedro vai usar uma linguagem aqui interessante. Ele vai dizer que os fenômenos que Jesus Cristo realizou, ele fala de prodígios, sinais, maravilhas, foram realizados pela intervenção de Deus através de Jesus. Havia um plano pré-determinado. Pedro sai da esfera temporal e diz, olha, o que está acontecendo não é contingencial, circunstancial, é um plano maior do que nós mesmos. E esse Jesus a quem vocês crucificaram, e o crucificaram por mãos iníquas, uma referência imediata ao Império Romano, a figura de Pôncio Pilatos, a autoridade do Império naqueles dias ali, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então Pedro, ele vai para o coração da questão, os eventos do Evangelho, que deu origem ao Evangelho. E ao falar de Jesus, o Nazareno aprovado por Deus, Pedro, por assim dizer, apresenta um sermão de 5 pontos. Um sermão em que ele faz um retrato 3x4 da obra de Jesus. Vida, morte, ressurreição, exaltação e senhorio. E desses 5 elementos, a vida de Cristo, que ele vai chamar de varão perfeito, é preciso dizer, um único homem que cumpriu a lei. O único homem que amou a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Ele fala da vida de Jesus, morte, ressurreição, exaltação. De fato, Cristo foi levado aos céus e entronizado, rei da criação, reconhecido, e fala desse seu senhorio. Agora, desses eventos do Evangelho, da vida de Jesus, 2 são centrais porque tudo mais gira em torno desses 2 elementos. A morte e a ressurreição de Jesus. Um exercício bom, eu diria, um exercício bom e muito eficaz para nós é ler as Escrituras em diálogo com a tradição cristã. Nós protestantes, nós não deveríamos reprimir, desprezar, abandonar a tradição cristã. O que os reformadores fizeram foi colocar a tradição cristã no seu devido lugar. As Escrituras, a palavra de Deus, é a nossa regra, é o padrão que deve governar nossas doutrinas e práticas. E as tradições devem ser submissas às Escrituras. E há boas tradições que vão nos ajudar nessa jornada cristã. E uma boa tradição é olhar como a igreja via esses eventos. E é muito comum nos hinos, na história da himnologia cristã, nas epístolas dos pais da igreja, nas cartas de várias autoridades cristãs, nos documentos que foram produzidos, essa linguagem. Quem é Jesus? O crucificado e o ressurreto.
Com isso, a igreja está mostrando qual é o coração de tudo: a crucificação e a subsequente ressurreição. Então, quem é Jesus? Ele é aquele que morreu por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Isso fica tão evidente que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele prepara um credo, um conjunto de verdades que ele recebeu e deveria ser repassado. Ele começa assim, no capítulo 15, aquele capítulo magno em que ele trabalha a ressurreição. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Percebem? Eu entreguei o que recebi. Está aqui uma boa orientação para todo pregador. Não pode adicionar nem subtrair. É entregar o que recebeu. E o que Paulo recebeu e entregou aos Coríntios e todos aqueles que com ele tiveram contato? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Em outras palavras, Paulo também, tal qual Pedro, ele vai ao coração da questão. Cristo morreu por nossos pecados, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. A cruz de Cristo é o coração do Evangelho. É o símbolo da sua maior expressão. A cruz não é derrota, ela é a coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na cruz, Jesus venceu a morte, subjugou principados e potestades, cancelou a dívida que havia um escrito de dívida contra nós. E Cristo, por meio da sua morte vicária, perfeita, substitutiva, suficiente, definitiva, cancelou, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. De modo que, naquela cruz, ele disse, e foi o seu brado de vitória, está consumado. De modo que pregar o Evangelho não é dar conselhos para que as pessoas tenham uma vida melhor e assim obtenham algum favor da parte de Deus. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia. Você não poderia, não pode, jamais poderá salvar a si mesmo. Tendo em vista isto, o Evangelho, o cristianismo, não é uma religião, no sentido lato da palavra, não é o homem buscando a Deus, é Deus vindo ao nosso encontro. E ele o fez na pessoa de Jesus Cristo. Ele nasceu para morrer. A encarnação do Verbo tem esse propósito redentivo. Então Jesus Cristo disse: está consumado. Esse é o coração do Evangelho, é o coração da mensagem da Páscoa. Todos os eventos do Antigo Testamento tinham um caráter temporário, altamente pedagógico, aqueles sacrifícios todos que espantam as mentes modernas, né? Parecia uma coisa primitiva, grotesca, contraproducente, mas havia um propósito maior. Quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que em todo o Antigo Testamento foi anunciado pelos profetas e que na plenitude dos tempos veio este mundo. Realizar de uma forma definitiva um sacrifício em favor de muitos e com seu sangue pavimentar um caminho de volta para Deus. Por isso, na contramão dessa cultura da pluralidade, né, da diversidade, nós reafirmamos a singularidade e a exclusividade da fé cristã. Jesus disse de forma muito clara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando o cristão reafirma a exclusividade da fé cristã, ele não faz por arrogância, por petulância, mas por fidelidade à verdade. Não há outro caminho senão Jesus Cristo. Um historiador da igreja, chamado Stephen New, disse: na teologia cristã histórica, a morte de Cristo é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem e daí saem todas as estradas para o futuro. É interessante notar que você pode conhecer uma pessoa por diferentes perspectivas. Exemplo, como a pessoa gasta o seu tempo, revela muito sobre ela. Como ela gasta o seu dinheiro, o que a faz rir, o que a faz chorar, quais são seus anseios, o que faz acordar mais cedo, o que faz dormir mais tarde. Há muitas razões pelas quais a gente pode fazer uma leitura sobre certas pessoas. Mas o ponto central que divide a humanidade em dois grupos é a leitura acerca da cruz de Cristo. Aos que desprezam a cruz, no sentido ativo, no sentido de rejeitar, ou um desprezo pela ignorância, finge que nada aconteceu, e aos que amam a mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo, ele amava a mensagem da cruz,
e ele anunciou Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Pedro vai dizer: vós o mataste crucificando por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Pedro se refere à morte de Cristo como sendo determinada por Deus. Homens maus e iníquos mataram, mas tudo foi planejado por Deus. Nós temos aqui um paradoxo, uma aparente contradição. Existe outra doutrina também muito ignorada nos nossos dias, posta de lado, mas ela é extremamente importante para a nossa vida e tem implicações práticas muito importantes, que é a doutrina da providência. Para o cristão, não há acaso, não há sorte, há azar, força impessoal, nada disso. O que existe é a providência. Deus criou todas as coisas, e nós estamos aqui no teatro da glória de Deus, com essa linda paisagem. Deus criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas e ele dirige. De modo que a causa primária de todos os acontecimentos, bons e, inclusive os ruins, são governados pela mão invisível de Deus. De modo que Pedro está dizendo: vocês crucificaram, mas o que vocês fizeram, e devem ser punidos pelo que fizeram, vocês são responsáveis pelas ações de vocês, aconteceu de acordo com a determinação de Deus, o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. De modo que não foi Judas por ganância, não foi Pilatos por covardia, nem os judeus por inveja. A morte de Cristo, primariamente, ela foi determinada pelo amor de Deus, Pai. Só havia um caminho de reconciliar pecadores consigo. Então Pedro faz essa afirmação, a determinação de Deus. Ele alude ao servo sofredor do profeta Isaías, que é um texto clássico, que aponta para a obra de Jesus Cristo. Pedro fala de Jesus pendurado no madeiro, que é uma referência à cruz. Cruz, a palavra não é usada no Antigo Testamento, mas a palavra madeiro, e Pedro faz uma interpretação. Ele diz: o madeiro maldito é a cruz, e Cristo se fez maldição para que fôssemos abençoados. Que coisa interessante. Se somos hoje abençoados, é porque ele foi amaldiçoado. Se somos aceitos, é porque ele foi abandonado. Se temos vida, é porque ele morreu. Ou seja, a troca alegre. Todo o mal que merecíamos foi colocado sobre Jesus Cristo, e todo o bem que não merecíamos foi dado a nós. E chama graça e misericórdia. Graça, o favor bondoso de Deus, as coisas boas que ele nos dá, e a misericórdia é ele susta o castigo que merecíamos, porque colocou já tudo na conta de Jesus. Então a morte e a ressurreição foram os eventos significativos. Ele morreu por nossos pecados, e Paulo aos Romanos diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então o primeiro destaque no sermão de Pedro são os eventos do Evangelho, centrais, cruz e ressurreição. Agora vejamos, ele dá um passo adiante, a partir do verso 25, ele fala das testemunhas do Evangelho. O testemunho dos profetas e apóstolos dão autenticidade ao Evangelho. Vejam os versos 25. Porque a respeito dele diz Davi, e ele vai citar um texto de Davi lá no Salmo. E agora vem a interpretação, verso 30. Sendo, pois, profeta, ele chama Davi de profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que somos todos testemunhas. Na perspectiva do apóstolo Pedro, o que dá autenticidade ao Evangelho são as testemunhas. E ele usa as duas testemunhas do Evangelho. Profetas e apóstolos. O Antigo e o Novo Testamentos. As Escrituras do Antigo Testamento. Pedro cita Salmo 16, que é um salmo messiânico, um salmo riquíssimo, em que Davi não está, na leitura de Pedro, falando sobre si mesmo, mas falando sobre um dos seus descendentes, o filho de Davi. E Pedro faz uma argumentação simples e altamente compreensível. Gente, vocês conhecem o Salmo 16. Quem estava ali? Qual era aquela audiência? Judeus piedosos, que reuniam esforços, recursos, para pelo menos uma vez ao ano vir a Jerusalém na Páscoa, festa principal. Então eles eram piedosos, eles conheciam de memória boa parte das Escrituras, e os salmos messiânicos, percebam, primeiro século era cristã, dominação romana, havia uma grande expectativa em relação ao Messias. Então os textos considerados messiânicos estavam, por assim dizer,
vívidos na memória deles. Então Pedro está dizendo, vocês conhecem esse texto. Mas percebam, Davi não está falando sobre si. Nós podemos sair daqui e visitar o túmulo do patriarca Davi. Ele está ali, morto e sepultado. Davi estava falando, como profeta que era, sobre Jesus. Porque Deus não permitiu que o seu corpo experimentasse corrupção, isto é, não entrasse em decomposição. Cristo foi morto, o credo diz sepultado, não foi uma quimera, não foi uma ilusão, não foi um simulacro, ele morreu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. Então Pedro está argumentando que Davi é uma testemunha da obra de Cristo, nessa visão antecipada, e ele faz essa argumentação que toda a Escritura, portanto, está apontando para o Evangelho, para o coração de tudo. Jesus disse isso no caminho de Emaús, já ressuscitado, caminhando para o norte, para Galiléia. Ele diz assim, Lucas 24, versos 44 a 46. A seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está citando aqui a Tanakh, a estrutura da Bíblia hebraica. A lei, os profetas e os escritos, os salmos. Então todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então Jesus prossegue, então lhes abriu o entendimento para que compreenderam as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Mais uma vez, os eventos centrais do Evangelho. Morte e ressurreição. Em todo o Novo Testamento é sempre a morte e a ressurreição em completa conexão. Então, à luz dessas verdades, os apóstolos estão afirmando que eles não eram hereges do judaísmo. Eles não estavam pervertendo a fé judaica. Na verdade, eles conseguiram, pela graça de Deus, ter os olhos abertos para entender o clímax de tudo. Cristo não era um embusteiro. Ele é, de fato, o filho de Davi. O Messias, o Cristo de Deus que veio a este mundo redimir. Portanto, Pedro está argumentando nessa perspectiva e fazendo com muita segurança, porque ele estava convencido de quem era o seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, de igual modo, quando ele se apresenta diante do rei Agripa, ele também faz uma defesa do Antigo Testamento apontando para Cristo, quando ele diz assim, alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, o que é que os profetas e Moisés, o que eles disseram? Paulo diz diante do rei Agripa, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciar luz ao povo e aos gentios. Então percebam, Pedro e Paulo e os demais apóstolos estão em sintonia no quadro geral. Os eventos do Antigo Testamento apontavam para Cristo e os eventos centrais são a sua morte e ressurreição, de modo que o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o coração é Cristo, é a chave que abre todas as portas. Agora vejam, além do Antigo Testamento, Pedro cita eles mesmos, os apóstolos, chamados por Cristo para dar concreção, para levar adiante a tocha do Evangelho. Eu chamo isso de os olhos dos apóstolos. Vejam 2 versos. O próprio Jesus havia relacionado o testemunho apostólico por vir com o testemunho profético. Em Lucas 24 ele diz, vós sois testemunhas destas coisas. Jesus afirmou para os discípulos, vocês são testemunhas dessas coisas. Que coisas? O plano completo e realizado na pessoa dele. E em Atos 1,8 nós conhecemos aquele texto maravilhoso, e sereis minhas testemunhas, de modo que as testemunhas do Evangelho são os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, todos eles apontando para Jesus Cristo. Agora vejamos, em Atos 2,32, no texto que nós já lemos, eu leio novamente. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas. Todos somos testemunhas. Matastes o autor da vida, Atos 3,15, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual somos testemunhas. Atos 5,32, ora, todos nós somos testemunhas. Então, percebam, nós temos aqui uma dupla autenticidade. Profetas apontaram para Cristo e os apóstolos confirmaram. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
quem é Jesus, nosso bendito Salvador. E por que isso é importante, irmãos? Porque se você usar, percebam, se você fizer uma pesquisa no Google e colocar a palavra Jesus, você vai ficar impressionado com a quantidade de links que vai aparecer. É o nome mais pesquisado na internet, Jesus. Então, seja aqui no hemisfério norte, qualquer lugar do mundo, exceto algumas regiões mais complexas, mas o fato é que o nome de Jesus é o nome mais conhecido no mundo, em gerais. Mas boa parte das pessoas tem uma visão caricata sobre Jesus. E essa é uma pergunta que a gente deve fazer, e ela é intransferível. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Os autores dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente os sinóticos, e João também, eles escreveram para responder essa pergunta. Quem é Jesus? Porque a pergunta acerca da identidade de Jesus vai conectá-lo à missão dele. E na atual conjuntura, há muitas pessoas que têm uma visão muito limitada sobre Jesus Cristo. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. O John Stott, num livro muito instrutivo, ele diz assim: há muitos Jesuses por aí. Há o Jesus do mito bultmanniano e o Jesus agitador revolucionário. O Jesus superstar e o Jesus até palhaço de circo. É contra essas reinterpretações humanas que precisamos urgentemente recuperar e restabelecer o Jesus autêntico, o Jesus da história, que é o Jesus da Escritura. Tanto é que no Evangelho de João, ele diz: quem crê em mim, ouça o que Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que está escrito? Não, não é tudo. A palavra que ele usa aqui faz toda a diferença. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando sobre a graça. Então percebam, não é um Jesus criado à nossa imagem, não é um Jesus projetado pelos nossos devaneios. É o Jesus que a Escritura apresenta. O que Pedro está dizendo: olha, o Cristo que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou, ele foi anunciado pelos profetas, do qual nós somos testemunhas. Ele não é uma invenção, ele é real. Ele é o Deus homem, nosso Salvador. Isso faz toda a diferença, irmãos. Terceiro elemento a destacar aqui: as afirmações do Evangelho. A singularidade da pessoa de Jesus, único Senhor e Salvador. No verso 36, é dito assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. É uma afirmação muito ousada, muito ousada. Pedro está em Jerusalém. Pedro está num Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ainda havia uma quantidade expressiva de judeus ali para a segunda festa. Ele está numa audiência de gente piedosa, em alguma medida ortodoxa, que não abria mão nem fazia negociações em relação às tradições judaicas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, esteja absolutamente certo. Essa expressão aqui é uma expressão forte demais. Eu estou convencido e ninguém pode me demover disso. E vocês também estejam absolutamente certos. Toda a casa de Israel, que é este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa expressão é muito forte. Por isso, Pedro está falando aqui sobre as afirmações do Evangelho, verdades que são inegociáveis. Inegociáveis. Eu gostaria mais uma vez de chamá-los a atenção, de encorajá-los a olhar o quadro e a pensar o seguinte: vejam, uma das bandeiras que tem sido levantadas de forma recorrente e muito bem financiada é a bandeira da tolerância. E nós cristãos, nós somos pacíficos. O reino de Deus é de outra natureza. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Não é pela força física, não é pela subjugação das consciências. É uma obra que Deus faz. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. O Evangelho é graça de Deus. É Deus quem conquista o coração dos homens. A salvação é um dom de Deus. Não depende da persuasão humana. Como diz Paulo aos Romanos, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Então nós defendemos a tolerância. Tolerar o outro, as perspectivas, que são fato plurais e diversas, não significa abrir mão de convicções. O que está acontecendo no mundo hoje
é uma bandeira de tolerância a tudo e a todos, exceto aos cristãos, exceto as afirmações cristãs. Vocês percebem isso? Esse dilúvio revolucionário que colocou o mundo de ponta cabeça, que duvida se a grama é verde, em nome da humildade. Então você faz uma afirmação, só Jesus Cristo salva, que é arrogância. Como é que você tem certeza disso? E aí o cristão, para não ficar complicado, ficar bem lá na faculdade, no trabalho, não. É a minha perspectiva, é o meu ângulo da realidade. Meus irmãos, Pedro está afirmando assim, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós temos na história cristã grandes pregadores que tinham os pés de barro, mas que foram certamente notáveis na arte de pregar, que tiveram momentos épicos assim. Um deles foi George Whitefield, um grande pregador que sacudiu as nações dos dois lados do Atlântico. Certa vez ele estava pregando na capital da Escócia, em Edimburgo, e um cético inglês estava indo em direção aonde ele estava a pregar. E alguém ouviu e disse assim, você acredita no que esse homem prega? Ele disse, eu não, mas ele sim. Era David Hume. Se você for à capital escocesa, ao lado da igreja de St. Giles, há uma estátua de David Hume. Na linguagem de Martin Lloyd Jones, o homem que mais desencambiou ingleses naqueles dias, pela sua perspectiva equivocada sobre o Evangelho. Mas ele foi ouvir o pregador George Whitefield, por quê? Eu não acredito, mas ele acredita. Ou seja, George Whitefield tinha convicção. É impressionante a quantidade de pastores que no domingo de Páscoa pregam sobre a ressurreição como se estivesse falando sobre um assunto qualquer. Você nunca conquistará as pessoas, nunca irá persuadi-las em alguma medida no anúncio do Evangelho, se não tiver convicção. Convicção é uma coisa nobre. E Pedro tinha convicção. Quem é Jesus Cristo? E a pergunta é, você tem convicções sobre a identidade e a missão de Jesus? Ou você tem dúvidas? Ou você fraqueja nessas questões? Olha só o que Paulo vai dizer aos romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No capítulo 14, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Toda a linguagem é sempre morte e ressurreição. Coração do Evangelho, e Paulo e todos os demais apóstolos estão trabalhando nessa direção. No capítulo 5, avançando um pouquinho, no livro de Atos, ele diz assim, Deus, porém, com a sua destra exaltou o príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, portanto, trata-se de uma afirmação singular. Não há outro caminho de salvação. O caminho é Jesus Cristo. E os apóstolos, no caso Pedro aqui, está fazendo essa poderosa afirmação. Vamos pensar aqui numa linha do tempo. Deus está fora da categoria do tempo. Deus é o alto existente, o eterno que habita na eternidade. Então, falar de tempo é sempre ter um grau de complexidade. Mas vamos lá. Jesus Cristo é o Cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Em um tempo em que não havia tempo, Deus planejou a redenção. Exibir a sua glória na redenção de pecadores. Na plenitude dos tempos, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que foi anunciado. Lá nos portões do Éden, você já tem lá o próprio Evangelho. Enviar alguém, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele foi se desejado das nações por séculos. E você tem vários tipos de Cristo no Antigo Testamento, os profetas anunciando e apontando. Quando Mateus escreve o Evangelho, ele começa assim, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Quem é Jesus? Um judeu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar da maldição da lei, diz Paulo aos Gálatas. De modo que o Antigo Testamento olhava para frente. Eles foram salvos da mesma maneira que nós somos salvos. Crendo na palavra de Deus, na promessa de Deus, na graça de Deus, na ação de Deus, na operação graciosa de resgate. Nós olhamos para trás, para os eventos que já aconteceram. Então a cruz de Cristo é tão central na história que o sangue do Cordeiro foi levantado, jorrou para trás e jorrou para frente.
No Antigo Testamento, os santos olhavam para frente, nós olhamos para trás. Mas tudo é baseado na obra de Jesus Cristo. Esta é uma afirmação central da qual nós não podemos abrir mão nem sequer 1 milímetro. Por isso, Jesus Cristo disse, um texto maravilhoso lá em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Não há refrigério para o coração do homem, não há senso de significação, não há sentido na vida, senão na pessoa de Cristo. Todo homem está perdido até ser encontrado por Jesus Cristo. Ele é que dá sentido à nossa vida. Vocês já ouviram falar de um gigante da igreja chamado Agostinho de Hipona? Ele foi um teólogo muito influente. E ele tem uma história muito curiosa. Um pai pagão, uma mãe cristã muito piedosa do norte da África. Ele nasceu como um berbere, numa região latinizada, influenciada pelo Império Romano. Nunca se converteu por um bom espaço de tempo da vida dele, até fazia muitas críticas à igreja, ao Antigo Testamento especialmente, mas a mãe perseverou em oração por ele. Ele cresceu como maniqueu, teve várias oportunidades. O fato é que ele atravessa o Mediterrâneo e vai para Roma. Ele trabalha na capital, depois vai para Milão, e ele é prefeito da congregação, ele é uma espécie de orador do império, dos discursos. Ele ia muito à igreja, inicialmente a igreja de Milão, para ouvir Ambrósio, porque Ambrósio era um gigante, um grande pregador. E ele diz em seus textos que no primeiro momento ele ia à Catedral de Milão não para prestar atenção no conteúdo da mensagem de Ambrósio, mas na forma, na maneira como ele fazia exposição. Era um grande orador. Mas à medida que ele ia ouvir Ambrósio, ele parou de prestar atenção na forma e passou a prestar atenção no conteúdo. O Evangelho. Ele foi para uma audiência com Ambrósio e ele está debatendo com Ambrósio, falando: olha, eu entendo algumas coisas que você diz e algumas delas eu até concordo, mas o Antigo Testamento para mim é um problema. Ele começa a fazer as críticas. Eu estou lutando contra isso, mas eu não consigo entender, eu não consigo encontrar as verdades que você apresenta. E Ambrósio então cunha uma frase que é monumental. Ele diz assim: a verdade não é uma tese. A verdade é uma pessoa. Não é você que a encontra, é ela que te alcança. E um dia a verdade encarnada vai te alcançar. E aconteceu no Parque Milão. E Agostinho deixa tudo para se tornar o doutor da graça. Um homem que anunciou que o Evangelho não é um conselho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E isso a gente precisa afirmar dia e noite, noite e dia, numa época como essa, tão oportuna para a evangelização. Você oferecer uma boa literatura a um colega de trabalho, a um colega da faculdade, um bom livro que apresente o coração do Evangelho, o coração da mensagem pascal. Avançando por conta do nosso tempo. Um quarto elemento a destacar aqui, as promessas do Evangelho. No verso 38, nós temos aqui os dons de Deus aos homens por meio de Jesus Cristo. Pedro faz duas promessas em nome do Senhor. Respondeu-lhe Pedro. Eles perguntaram: que diremos, o que faremos, irmãos? E Pedro então responde a inquietação da sua audiência. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, Pedro faz duas promessas baseadas no Evangelho. Quem crer na pessoa de Jesus Cristo recebe duas grandes bênçãos: o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ou seja, algo é removido e algo é concedido. Pecados são perdoados e a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Há um personagem no livro de Atos que recebeu ambas as coisas no mesmo dia, como é de se esperar. No dia que você de fato passa pela experiência de conversão, da regeneração, do novo nascimento, que vem do alto, seus pecados são cancelados, você recebe a habitação do Espírito Santo, você recebe o dom do Espírito Santo. Cornélio é uma referência. Atos 10, 2 é dito o seguinte sobre ele: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Membro de qualquer igreja evangélica no Brasil hoje. Isso aqui é demais. Piedoso, numa época de tanta impiedade, tanta crueldade, indiferença, perversidade, um oficial do Império Romano piedoso. E não apenas piedoso ele, indivíduo, mas toda a casa, catequizava os filhos, a família.
Fazia muitas esmolas, caridoso, não era avarento, e de contínuo orava a Deus. Que homem! Repito, seria membro de qualquer igreja evangélica hoje. No entanto, ele não era salvo. Não era salvo. A quantidade de pessoas nas igrejas evangélicas que não passaram pelo novo nascimento é impressionante. Evangelizar não é alargar a porta estreita. A porta é estreita. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Pedro está dizendo, o que vocês devem fazer? Eu digo a vocês, arrependam-se. E se vocês se arrependerem, vocês receberão o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Então Cornélio precisava ouvir o Evangelho. E Pedro então é enviado, aquela história fantástica em Atos capítulo 10. Pedro está aguardando o almoço no terraço da casa à beira-mar, uma cena maravilhosa. E ele é sacudido pela visão daqueles animais na tradição judaica impuros, e a voz diz, mata e come. Ele, não posso fazer isso, eu sou um judeu limpinho. Mata e come. E pela terceira vez, não torne impuro o que Deus purificou. E aí, enquanto Pedro está discernindo tudo que está acontecendo, alguém chega, os emissários de Cornélio, a quem o Senhor também já havia se comunicado, e Pedro vai lá, e quando chega na casa de Cornélio, o que Pedro faz? Você já é crente. Gostaria que você cantasse o nosso coral, fizesse parte do diaconato da igreja, ajudasse os homens a serem mais generosos. Olha, que bênção você, um oficial do império. Não fez o que Pedro disse. O sermão de Pedro em Atos capítulo 10 para Cornélio é uma coisa impressionante. Ele vai fazer basicamente o seguinte, anunciar a Jesus crucificado e ressurreto. E o resultado, Cornélio se converte, a sua casa, e eles recebem o dom do Espírito Santo. Perdão dos pecados, Atos 10, 43. Deles todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que crê recebe remissão de pecados. E aí, nos versos subsequentes, 44 e 48, não vou ler por conta do tempo, na narrativa de Atos 10, então Pedro começa a falar sobre a circuncisão, começa a tratar o trabalho do Espírito Santo, e diz o texto que eles receberam o dom do Espírito Santo. Então isso é um ponto importante. Quem crê em Jesus Cristo recebe essa dupla bênção, o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. E essa é a maior necessidade dos seres humanos. Outro dia, eu fui dar uma palavra numa formatura da UFRJ, do curso de medicina, e havia um expressivo número de formandos e seus familiares, boa parte deles também médicos. Eu tenho 2 irmãs médicas, com as quais eu converso bastante sobre esse tema, como esse universo da saúde, em particular do campo da medicina, há tantas pessoas ainda tão céticas, a despeito de tantas evidências que se tem em relação ao Deus Criador e tudo mais. Então eu falei naquela ocasião, na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, sobre o perfil do médico que o Brasil precisa. Fiz uma exposição de 18 minutos. Ao final, fui abordado por um médico cristão, e ele me disse com lágrimas, falou, pastor, muito obrigado por sua palavra, eu tenho uma filha que está se formando aqui, mas eu tenho uma que já se formou há 5 anos, estudou no exterior, voltou, está dirigindo um grande hospital aí, junto com uma equipe, uma junta médica, mas eu tenho uma grande tristeza, ela abandonou a fé. E parte desse problema, em alguma medida, eu estou envolvido. Por quê? Eu sempre projetei que minhas filhas também tivessem a mesma carreira, que pudessem ser bem-sucedidas, muitas portas se abrem. É uma alegria para um pai médico ter sua filha médica também. Mas qual foi a minha negligência nesse processo? Por vezes, aos domingos, quando tinha uma prova na segunda-feira, uma semana de prova de trabalho, eu dizia, não precisa ir para a igreja, vai estudar. A prioridade na minha agenda não era o evangelho, eram outras coisas. E minha filha, então, cresceu na igreja com aquela fé superficial, epidérmica, monotemática. E quando ela foi para a universidade, ela foi uma presa fácil para uma cosmovisão diametralmente oposta à fé cristã. Nenhum professor é neutro. Todo professor vai imprimir nos seus alunos uma cosmovisão. E quando as igrejas infantilizam a fé, subestimam o poder de Deus na vida de crianças e adolescentes, enquanto muitas crianças estão pintando a Arca de Noé nas salinhas, sem entender a doutrina por trás do símbolo, quando elas não são catequizadas de forma
intensa e profunda quando elas vão para o ensino médio, que já foram dominadas boa parte dessas nossas escolas e nas universidades. Elas serão vítimas de professores que não são neutros e que vão de forma profunda, deliberada, consciente, catequizá-las. E muitas abandonaram a fé nesse período da fase da vida. E ele então diz, eu trocaria o diploma de medicina da minha filha por um certificado de batismo. O que ele está a dizer é que a conversão dos nossos filhos deve ser prioridade na nossa agenda. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não tem netos. O seu filho é nascido de Deus ou ele ainda é um pagão. Criado na ambiência da igreja, e isso é um grande privilégio, eu tenho pais cristãos, eu nasci na ambiência da igreja, mas nada substitui uma experiência pessoal com Cristo. E o que os seus filhos precisam, o que os nossos filhos precisam, é do Evangelho todo dia e o dia todo. E quando Pedro foi à casa de Cornélio, o que ele fez foi anunciar o Evangelho. O que Cornélio recebeu? 2 bênçãos. O perdão dos seus pecados, que é o maior problema da humanidade. O pecado que faz esse céu de bronze se interpor entre Deus e o homem. E também o dom do Espírito. O Espírito, que é uma pessoa que habita em nós, que tem múltiplas facetas ministeriais. Uma delas é nos guiar a toda a verdade. Portanto, essa passagem é preciosa e Pedro está falando sobre isso. E eu encerro falando sobre as exigências do Evangelho, que tem conexão com o que eu já acabei de dizer, mas eu quero ler mais uma vez. Ouvindo essas coisas, compungiram-se do coração e perguntaram Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Então vejam, os eventos do Evangelho, morte e ressurreição de Cristo, as testemunhas do Evangelho, que dão autenticidade a toda a mensagem, a Páscoa, a mensagem central, o Antigo e o Novo Testamentos, os profetas e os apóstolos, as afirmações do Evangelho, o Cristo histórico, o Cristo contemporâneo. Qual é a relação? O Cristo que nós cremos é o Cristo segundo as Escrituras, o Cristo do qual a Bíblia dá testemunha. E as afirmações do Evangelho é que Jesus Cristo é sim o Senhor e o Salvador, único e exclusivo. As promessas do Evangelho, perdão dos pecados e também o dom do Espírito. Agora, as exigências do Evangelho, que pouco se fala, e quando se fala, por vezes de uma maneira distorcida. Arrependimento é a porta de entrada do reino. Arrependimento é algo muito importante. É preciso que haja arrependimento. Alguém disse que o arrependimento não é bilhete de entrada para o reino de Deus, mas é a condição para se obter a cidadania. O céu é uma comunidade de pecadores arrependidos. O que nos distingue de qualquer comunidade no mundo é que nós somos uma congregação de pecadores arrependidos, penitentes, que reconheceram sua vileza, sua perversidade, sua inabilidade para salvar a si mesmos e confiaram completa e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhes contar uma história que eu acho que pode ajudar nesse ponto, a ilustrar. Na Escócia, há uma tradição muito antiga de, no período da primavera, a igreja se reunir numa área aberta para um culto ao ar livre, um culto de ação de graças. E, em determinado momento, nós estamos falando ali do início do século XX, um pastor olha e ele vê uma cena muito bonita no decorrer do culto, canções, uma exposição e agora com tempo de oração. Ele olha para a cena e ele vê 2 homens ajoelhados. Eles estão juntos em oração. Um daqueles homens era o juiz da cidade. E o outro era alguém que tinha sido sentenciado por aquele juiz, cumpriu a pena, se converteu e agora era membro da igreja da qual o juiz era membro. Que cena inusitada. Eles estão ali como irmãos em Cristo, ajoelhados. E o pastor fica comovido. É uma cena tocante. Uma cidade pequena no interior da Escócia. Termina o culto, eles estão em tempo de comunhão, as famílias, e o pastor se dirige ao juiz e diz assim: meu irmão, eu fui tão tocado pelaquela cena. A graça de Deus é maravilhosa. Aquele pecador perdido foi salvo por Jesus Cristo e agora integrado à vida da igreja, está aqui entre nós, realmente ele está convertido. Que alegria, glória a Deus por isso. E o cristão, magistrado civil, percebeu uma sutileza por trás da fala do pastor. A graça de Deus sobre o ex-presidiário,
sobre o homem que se converteu na cadeia e agora estava integrado à igreja. E o juiz então disse, eu também estou comovido. De fato, eu testemunhei ali uma conversão. Esse homem nasceu de novo. Agora, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa que talvez o irmão não tenha entendido ainda. Eu sou neto de pastor, filho de pastor. Criado na ambiência da igreja, fui criado para dar certo. Estudioso, educado, refinado, melhores oportunidades, me tornei juiz. Em alguma medida, no fundo, eu achava que era melhor do que os demais. Eu olhava para aqueles condenados, merecidamente condenados, e dizia, esses homens são terríveis. E no final, lá no coração, eu dizia, eu sou melhor. Eu sou um bom pai, um bom esposo, um pagador de impostos, um homem de bem. Até que um dia, ouvindo um sermão, o pregador estava apenas lendo o texto, eu fui golpeado pela espada da lei, eu descobri que eu sou tão pecador quanto os demais homens, e só há uma esperança para mim, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu me converti, e deixei de lado todo o senso de justiça própria, e me apeguei somente a Cristo. E qual é o argumento dele? Se um homem está no topo de uma montanha, ou numa mina, ambos estão distantes de Deus. Do ponto de vista civil, há uma diferença entre um magistrado, entre um homem de bem, que nunca infringiu a lei, e um transgressor, um criminoso. Mas quando Deus olha para a humanidade, ele só vê dois homens apenas. E todos os demais estão pendurados no cinto de cada um. Os filhos de Adão e os filhos de Deus. Em Jesus Cristo ou sem Jesus Cristo. Só há um meio de salvação, que é Cristo. Por isso, Pedro está dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento, sem confiança total em Jesus Cristo, não há redenção. Eu quero encorajar você que é membro de igreja, você que há muito tempo está familiarizado com essa linguagem, a fazer um autoexame do seu coração. Você está fiado em si mesmo ou na pessoa de Jesus Cristo? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É graça do início ao fim, é o que Pedro anunciou, e diz o texto que uma expressiva multidão de pessoas se converteu. Isso é maravilhoso. Qual foi o primeiro sermão de Jesus Cristo? Eu falei aqui sobre o primeiro sermão depois da Páscoa, o sermão de Pedro. Qual foi o primeiro sermão de Jesus Cristo? Marcos 1,15. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O primeiro sermão de Jesus é um convite a crer no Evangelho, e crer no Evangelho implica em abandonar os seus pecados e confiar somente em Deus para a sua salvação. Portanto, a Páscoa é Jesus Cristo crucificado e ressurreto, nossa única esperança na vida e na morte. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração grato por Jesus. Amém? Deus os abençoe.